Olá, graça e paz, tudo bem por aí? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana deixando o Senhor ministrar o nosso coração, nos ensinar a orar. Os discípulos chegaram para Jesus e um dos pedidos que eles fizeram na época, olhando o ministério de Jesus, olhando o dia a dia, olhando a vida dele, eles desejaram, e aí então fizeram um pedido para Jesus. Eles chegaram e disseram: Senhor, Mestre, nos ensina a orar. E que esse também seja o nosso pedido a cada dia, que a gente peça ao Senhor para que Ele nos ensine a orar. Nos ensine a cada dia a ter uma vida vibrante de oração, uma vida eficiente de oração, uma vida de comunhão, de relacionamento com esse Deus tão maravilhoso. Nós estamos vendo aqui sobre esse assunto, estamos vendo de uma maneira bem demorada, e isso não é ruim, pelo contrário, isso é muito bom, sobre características de Deus, o caráter dele, os desejos do coração de Deus que ele expressa através da palavra dele, através da Bíblia. E nós estamos aí descortinando, buscando conhecer um pouquinho mais a respeito desse Deus tão maravilhoso, a quem nós oramos, Nós precisamos conhecer a pessoa com quem nós estamos conversando e que a gente conheça um pouquinho mais sempre desse Deus. Tem um texto que fala para a gente conhecer e prosseguir em conhecer, porque Deus é inesgotável, Nunca nós vamos poder dizer: já conheço tudo sobre Deus, sei tudo sobre Deus, Estamos muito, muito, muito distantes disso. Mas que a cada dia Ele nos ensine um pouquinho, através da ação do Espírito Santo em nós, de conhecer de uma maneira mais profunda hoje, amanhã ainda mais profunda e assim por diante, a respeito desse Deus que a Bíblia fala e nos mostra que é o nosso Pai, como nós vimos a semana passada, que é o nosso Abba Pai, que é o nosso Paizinho, que é aquele que cuida de nós, é aquele que nos ama, é aquele que age como um pai age com o filho, ensinando, amando, protegendo, cuidando e assim por diante. Hoje a gente vai prosseguir num texto do apóstolo Paulo, que está lá em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo, muito usado por Deus, revelações do Espírito Santo para trazer o conhecimento de Deus, o conhecimento de como Deus age na nossa vida, esse Deus que é triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz um entendimento muito importante quando a gente fala sobre oração. Ele explica que a oração, de chamar a Deus de Abba, que o Espírito Santo, a gente viu esse texto, que o Espírito Santo nos leva a entender que somos filhos de Deus e que chamamos e podemos chamar Deus de Abba, Paizinho. Esse mesmo Espírito, ele não só nos ensina a chamar a Deus de Abba, mas o Espírito Santo, ele também realiza outras coisas através da oração. E é isso que a gente vai ver hoje, que temos um Espírito Santo, Deus, habitando dentro de nós, que nos dá a convicção e a certeza de que somos filhos de Deus, de que podemos chamar a Deus de Abba. E esse Espírito Santo, esse Deus que habita em nós, ele também intercede por nós. É isso que a Bíblia diz. Então ele é o nosso intercessor. Vamos ver o texto aqui? Está em Romanos capítulo 8. A gente vai ler dois versículos, do 26 ao 28, que diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como deveríamos. Olha só, vamos parar um pouquinho aqui. O que o texto está dizendo? Que o Espírito Santo, que nos traz a convicção de que somos filhos de Deus e que temos a Deus como nosso Paizinho, esse Espírito, ele da mesma maneira nos ajuda em nossa fraqueza.
Então aqui o apóstolo Paulo já está trazendo essa revelação, esse entendimento de que nós temos uma limitação, de que nós temos uma estrutura que é frágil. Isso por causa do pecado. Quando Deus nos criou, né, o Criador, ele cria todas as coisas, inclusive a humanidade, ele nos criou com a capacidade de nos relacionar com ele. Lembram lá em Gênesis, quando fala que na viração do dia Deus vinha para se encontrar com Adão e Eva, para eles terem aquele tempo junto, gostoso, aquela comunhão, aquele relacionamento, né? Então não havia nada que impedisse essa comunicação, que impedisse esse relacionamento. Mas com o pecado, a Bíblia diz que o pecado trouxe distanciamento, que o pecado trouxe morte no nosso íntimo, no nosso espírito. Então ele bloqueou a nossa comunicação com Deus, o nosso relacionamento, que antes era perfeito com o nosso Deus, né? E aí então Jesus teve que vir ao mundo para pagar o preço do pecado que nós não poderíamos pagar, para trazer vida onde existia morte em nós, uma vida plena, espiritual, física, emocional, e ser o caminho, como a Bíblia diz, né? Jesus ser o caminho de volta ao Pai, onde nós podemos, através de Jesus, voltar a ter comunicação com o Pai, voltar a ter um relacionamento com Deus. E aí, então, esse texto está dizendo que por causa do pecado, o pecado ele trouxe sobre nós essa fragilidade, né? Esse problema agora de comunicação com Deus, de relacionamento com Deus. Jesus vem, nos liga de volta ao Pai, ele volta ao Pai e aí envia o Espírito Santo para habitar dentro de nós e fazer possível agora essa comunicação, esse relacionamento de novo com Deus. E a gente vai aprendendo isso, a gente vai vivendo isso, a gente vai tendo experiências, né, nesse relacionamento com Deus, até chegar o momento onde lá em Apocalipse nos explica que Jesus volta. E quando Jesus voltar, ele vai levar todos aqueles que creram nele, vai levar a sua igreja, né, a igreja viva e a igreja invisível, né, não é a igreja de placa, não é a igreja que identifica, aqui tem uma igreja evangélica ou uma igreja cristã, e as pessoas que estão lá dentro automaticamente, né, vão ser salvas. Isso não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Jesus volta para buscar a sua noiva, a sua igreja, né, aqueles que realmente creram no sacrifício de Jesus e que o têm como seu Salvador. Esses são aqueles que Jesus vem buscar. Né? Lembram lá, lembrei agora da parábola das 10 virgens, né? Todas sabiam da volta de Jesus, todas se diziam cristãs, todas chamavam a ele de Salvador, né? Mas 5 eram nécias, 5 prudentes. Isso mostra que placa, nome, né? Não quer dizer nada. O que diz realmente é a vida com Deus, é o sacrifício de Jesus em nós, é aquele que crê, como diz João 3,16, né? Que Deus envia o seu Filho para que todo aquele que crê seja salvo. Que em nome de Jesus sejam todos nós, né? E muito mais, que o desejo do nosso coração é muito mais pessoas conheçam esse Deus maravilhoso e que creiam nele. Em nome de Jesus. Mas voltando aqui, quando Jesus voltar, ele leva a sua noiva, né? Ele salva a sua noiva e cria novos céus e nova terra, onde nós viveremos agora eternamente com ele, sem o pecado, sem essa fragilidade, sem interrupção na nossa comunicação com o nosso Pai, com o nosso Deus. Mas até chegar esse momento, né, do arrebatamento, da nova vida que teremos no novo céu e nova terra, até chegar esse momento nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, estamos conhecendo e aprendendo a conhecer a Deus a cada dia mais. Então nós necessitamos do Espírito Santo em nós, nos ajudando na nossa fraqueza, como aqui o texto diz. Nós vamos seguir o texto.
pois nós não sabemos orar como deveríamos. Olha só que interessante, a gente está falando sobre oração e aqui o texto está dizendo que a gente não sabe orar, né? E é uma grande verdade. A gente não sabe orar não é no sentido de, eu não sei quais palavras eu uso, o jeito que eu fico na oração, não é nessa questão externa, questão de como orar, né? Nós não sabemos orar por quê? Porque nós não conhecemos o que é a vontade de Deus no sentido pleno. Eu tenho desejos que aconteçam coisas na minha vida no futuro. Eu acredito que você também. Mas eu não tenho plena certeza de que aquilo que eu desejo que aconteça no meu futuro seja igual ao que Deus deseja que aconteça no meu futuro. Eu não tenho certeza absoluta se essa é a vontade de Deus e a maneira como vai ser conduzido também eu não sei. Mas Deus sabe qual é a melhor maneira das coisas acontecerem na nossa vida e o que deve acontecer na nossa vida. Por isso o texto fala, nós não sabemos orar como deveríamos, mas o próprio Espírito Santo, aqui, intercede por nós com gemidos profundos demais para serem expressos em palavras. Então o Espírito Santo de Deus em nós intercede, é o nosso intercessor. É aquele que nos ajuda na nossa oração. Por isso que é maravilhoso a gente saber que quando a gente abre o coração, quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, nós temos o Espírito Santo que intercede, que nos ajuda, que corrige, né? Eu estou lembrando aqui de uma frase, eu não me lembro aqui de quem foi, mas uma frase que diz assim, que às vezes quando Deus ouve as nossas orações, Ele responde sim, Ele responde não, né? E aí nessa frase falava assim, e tem horas que Deus olha para a nossa oração e fala, você só pode estar brincando, né? Me pedindo isso. Porque muitas vezes a gente olha e tem uma noção das coisas que é muito distante daquilo que Deus está vendo, né? Eu sempre falei, porque eu lembro que eu fui ministrada, um casal de pastores muito amados nosso, meu e do Luciano, que nos discipularam no nosso namoro, eles sempre falavam, a gente só vê até a curva. A nossa visão é tão limitada que a gente não consegue ver muito distante. Quem dirá ver o futuro, né? A nossa visão é muito limitada. E a gente, sendo levado pelas poucas coisas que a gente consegue ver, muitas vezes a gente não tem noção do que orar. Ou ora uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus realmente tem. E a Bíblia então vem nos garantindo que aquilo que Ele tem é infinitamente melhor. Eu acho muito legal isso que a Bíblia fala, porque ela exagera para a gente entender que aquilo que a gente pede é tão pequeno. Aquilo que a gente pede muitas vezes é tão sem noção, né? E aquilo que Deus tem é infinitamente melhor do que aquilo que a gente pede ou pensa. Então aqui a gente tem o Espírito Santo para corrigir essas coisas, para interceder por nós, para chegar ao Pai e dizer, olha, Ele está pedindo essa coisa aqui, mas ele não tem nem ideia, ela não tem nem ideia que aquilo que nós vamos fazer na vida dele, é algo tão fantástico, é algo muito melhor, é algo tão diferente disso, né? Então, graças a Deus, nós podemos entender por esse texto que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, que nos ajuda na nossa fraqueza, na nossa estrutura frágil, que corrige as nossas orações, né? E aí ele intercede, aqui está dizendo, né? Intercede, e ele faz algo muito importante. Continua o texto dizendo assim, e aquele que sonda o coração dos homens, sabe qual é a mente do Espírito, pois o Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece as intenções do nosso coração, Ele conhece muito profundamente quem nós somos, muito mais do que nós mesmos. E diz aqui então, que o Espírito Santo, Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Então, Ele intercede, vai corrigindo as nossas orações,
vai nos ajudando na nossa fragilidade, mas ele também age em nós. Também ministrando e agindo dentro de nós, para que, como diz aqui, nós estejamos vivendo, experimentando, orando segundo a vontade de Deus. Então, ele vai corrigindo também dentro de nós. Ele vai trazendo entendimento, revelação. Eu com certeza, e você também com certeza, a gente pode pensar aí um pouquinho para trás na nossa vida e chegar muitas vezes à conclusão: graças a Deus não aconteceu aquilo que eu queria, aquilo que eu estava orando, né? Porque hoje eu entendo que aquilo não era o melhor para acontecer na minha vida. Hoje eu entendo que aquela não era a vontade de Deus e agora eu estou compreendendo a vontade de Deus. Então o Espírito Santo ele vai agindo dentro de nós, nos ensinando a orar segundo a vontade de Deus, a desejar segundo a vontade de Deus, a se submeter o nosso futuro, submeter os nossos desejos à vontade de Deus. Então nós temos o Espírito Santo que vai agindo assim na nossa vida. E aí o texto continua, né? Num texto muito conhecido que diz: sabemos que em tudo Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Então o texto termina dizendo: o Espírito Santo é o nosso intercessor. Ele age a nosso favor. Ele intercede por nós diante de Deus. Ele nos ajuda na nossa fraqueza, ele corrige a nossa falta de entendimento quando nós oramos. Ele vai nos trazendo para o centro, para a vontade de Deus. E quando ele faz isso, nós vamos descobrindo que tudo na nossa vida vai cooperando para o nosso bem. Mesmo aquelas coisas que a gente olha hoje e não entende. Mas se dentro de nós temos a convicção e a certeza de que temos um intercessor, o Espírito Santo de Deus, que está agindo na nossa vida, que está agindo ali nas circunstâncias, nós podemos chegar à conclusão que em algum momento a gente vai entender que aquela situação cooperou para o nosso bem. Porque o texto é muito claro em dizer que em tudo, Deus faz com que as coisas cooperem para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. É isso que o Espírito Santo vai realizando em nós. É isso que ele vai fazendo, né, nessa intercessão por nós, através ali das nossas orações, com gemidos que não dá para explicar com palavras, né? Esse clamor, esse agir na nossa vida, que o Espírito Santo vai fazendo dentro de nós. E isso vai fazendo com que nós tenhamos cada vez mais o desejo de viver, de fazer a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Jesus, ele nos ensinou a orar assim, né? Que seja feita a tua vontade, não a minha. E na oração, então, com o agir do Espírito Santo, que é o nosso intercessor, nós vamos dando lugar, ou em nome de Jesus, que a gente dê lugar a cada dia, para que o Espírito Santo tenha liberdade de fazer a vontade de Deus prevalecer na nossa vida. É através dele. Aqui o texto é muito claro em dizer: não é pela nossa força, porque não temos força. Aqui está dizendo que a nossa estrutura é frágil. Na nossa fraqueza, ele nos ajuda. Na nossa fraqueza, quando somos fracos, aí que somos fortes. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. É muito interessante isso, porque muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir que são fracas, né? Que querem mostrar que são fortes, ou querem que as pessoas digam que elas são fortes. Mas aqui é bem interessante usar, né, o texto usa essa palavra fraqueza, porque vamos pensar um pouquinho. Quando a gente se sente forte, né, quando a gente sente que consegue,
Na maioria das vezes, a gente tem o ímpeto de fazer as coisas e achar que pode. Mas quando a gente se sente fraco, a gente aceita ajuda. Não é assim? A gente se submete à ajuda. E aqui o texto está dizendo, não queira ser forte, porque você não é. A força que você precisa ter, não está em você, mas está em Deus. A força que vai te sustentar, que vai te levantar, que vai te fazer viver a vontade plena e maravilhosa de Deus, não está na sua força, mas está na força de Deus. Então, que a gente, a cada dia, se submeta, aceite a vontade de Deus, a ajuda de Deus, entendendo, Senhor, eu sei que a minha estrutura, ela depende da tua força, ela depende da tua sabedoria. O que eu sei é muito pouco, é muito pequeno diante do que Deus sabe. O que eu posso fazer é muito pouco, é muito pequeno diante do que Deus pode fazer. Então, que o Espírito Santo seja o nosso intercessor a cada dia, em cada oração, em cada clamor, em nome de Jesus. E que assim Ele realize em nós a vontade maravilhosa de Deus. E que todas as coisas, a gente entenda, vão cooperar para o nosso bem. Em nome de Jesus. O texto aqui termina com uma frase, eu quero terminar com ela dizendo assim: orar é o caminho para experimentar a confiança poderosa de que Deus cuida bem de nossa vida, de que as coisas ruins serão para o bem, de que as boas não podem ser tiradas e de que as melhores ainda estão por vir. Esta é uma grande verdade, esta é uma grande promessa que nós temos da parte de Deus. Graças a Deus por isso. Vamos terminar orando? Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada porque nós podemos te chamar de Abba. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui nós podemos dizer que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor tem nos sustentado, que o teu Santo Espírito tem nos ajudado na nossa fraqueza, que o teu Santo Espírito que habita dentro de nós tem agido, nos ensinado, tem intercedido por nós, para que a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, se realize na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor continue ministrando o nosso coração, nos ensinando, e que também o nosso pedido seja que nós nos submetamos a cada dia à tua vontade. Que nós aceitemos a cada dia com o coração grato a tua ajuda, em nome de Jesus. Crendo que o Senhor está fazendo com que todas as coisas na nossa vida cooperem para o bem. E que chegará o tempo onde realmente o melhor virá, que é quando nós estaremos vivendo eternamente com o Senhor. Muito obrigada, eu quero pedir a Deus por cada um aqui, que o Senhor visite, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque, trazendo força, vigor, cura, que o Senhor traga, Senhor, consolo, que o Senhor traga provisão, tudo aquilo, Pai, que o Senhor como Pai tem e deseja realizar na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe, que o Senhor continue ministrando o nosso coração nesses dias, nessa semana, e se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.